né? E eu queria, antes de começar, fazer umas perguntinhas, né? Como o Dia das Mães, tanto mãe quanto pai, quanto filho hoje, filha, filho, vão poder pensar nessas perguntas que eu tenho para você. E eu queria te fazer assim: o que você buscaria em sua mãe? Tá? Eu vou dizer algumas coisas, e se você busca isso em sua mãe, eu queria que você anotasse. Tá bom? Pode pegar o celular, bloco de notas, o papel, o que for. Queria que você anotasse hoje comigo. Posso seguir? O pode foi fraco, vou esperar. Posso seguir? Foi melhor. Quem tem habilidade, anota aqui na mente, tá bom? O que você busca? Tanto serve para o buscar na mãe, mas eu vou usar a figura da mãe como buscar na vida. Você busca amor? Sim ou não? Pouca gente escreveu. Você busca amor? Sim. Você busca alegria? Você busca paz? Às vezes a gente está atribulado, né? Busca paz? Você gostaria dela paciência? Acho que não, né? Deixa ela pegar o cinto e tacar na bunda, né? Pode ser, Erivelto? Sua mãe está aí, Erivelto? Aqui. Busca paciência, gente? Não busca não, Níris. Amabilidade. Quem gostaria de amabilidade na mãe? Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. É preciso. Quem procura segurança na mãe? Quem procura segurança? Quem gostaria de segurança? Acho que se todo mundo não gostasse, a seguradora não vendia tanto seguro de carro, de vida, de não sei o quê, né? É seguro demais, né, gente? Todo mundo busca segurança. Mas, enfim. Você vê, mamãe, veja quantas coisas boas um filho busca em você. Né? Privilégio ter a mamãe para buscar. Então, eu queria deixar meus parabéns aqui a todas vocês que aceitaram o projeto de Deus e permitiram que Deus lançasse uma sementinha no teu ventre, crescesse e estivesse hoje para você cuidar. Queria também dizer que às vezes a sementinha não vem no ventre, mas vem no coração, como veio da nossa irmã Bia. Os filhos estão lá em cima e ela ganhou 4 presentes maravilhosos. Parabéns, mamãe Bia. Gente, se eu fosse dar um título ao que eu ia pregar, seria um pouco difícil. Mas eu vou dizer uma coisa, ultimamente eu tenho vivido, Deus tem falado tanto comigo sobre um assunto e eu tenho meditado nisso há algum tempo, inclusive a Oriela, que é minha colega lá na empresa a qual a gente serve, o Senhor nos plantou para servir, em um dos devocionais lá até trouxe um pouquinho disso que o Senhor tinha falado comigo. Então eu chamaria aqui de o jardim de Deus. Tá? Isso tem, cara, eu venho pensando nisso, eu peguei o avião para ir para Balneário Camboriú, e eu peguei um livro que eu ainda não tinha lido, peguei o livro na prateleira, vou levar esse livro, porque eu gosto no avião e lendo, né? Porque o avião você tem muita coisa para fazer, né? A não ser nada. E aí, aproveito aquele tempo que eu estou desconecto das coisas e vou ler. E aí eu fui lendo o livro, cara, quando eu leio o livro, jardim. Falei, rapaz, meu Deus do céu. Eu li na ida, acho que 1/4 do livro, e não saía o jardim da minha mente. Aí cheguei lá num congresso do Balneário Camboriú e foi tanta coisa, a gente foi lavada, só foi uma enxurrada. A gente tomou banho, não foi de chuveiro, né, Fernanda Inês? A gente tomou banho de cachoeira. Deus queria tanto nos abençoar, tanto que ele falou, não, a poção, minha mulher fala assim, a torneira está ligada, mas ligou as torneiras tudo. E derramou assim, derramou. Bastava abrir a boca, abrir os ouvidos para beber do que Deus tinha para nos oferecer. E chegando lá, enquanto Deus falava, eu sei que Deus fala para cada um de uma forma, mas para mim só me mostrava jardim.
teve um pregador que ainda falou sobre a semente. E, cara, eu chorei muito. E o meu chorar não foi de tristeza, é porque quando Deus fala com a gente, a voz, parece que a voz estimula a glândula lacrimal a derramar. Né? Você vê que os discípulos de Emaús falam assim, e não ardiam nossos corações? Eu leio assim, ardia e eu chorava. E é impressionante e é muito gostoso. E o que eu queria dizer é que queira ouvir a voz de Deus, queira ouvir Deus falando com você. É fantástico, é uma delícia, é muito bom. Tá? E você veio hoje aqui porque você quer ouvir de Deus. E Deus tem uma palavra, Deus vai falar com você hoje. Assim eu creio. Assim como Ele falou comigo. E por tanta coisa que eu estava vendo, gente, lendo, e Deus... Se eu fosse pregar aqui hoje sobre tudo que está vindo no meu coração, ia demorar demais. E te confesso que para eu chegar ao esboço final do que eu queria ministrar, do que eu queria passar, daquilo que eu recebi hoje aqui, deu trabalho. E aí, para acabar, eu ainda comecei aqui às 19h49. Então não tenho muito tempo. Mas o Senhor é muito bom. Como diz a música, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom. E aí, gente, eu queria que os meninos colocassem aí no livro de Gênesis, para a alegria de Cláudio, no capítulo 2. Não vou ter tempo de ler muito, então vou ler o 2, do versículo 8 e 9. Coloca para mim na NVI, meninos lindos. Quem está ali, Felipe? Está no look bonito ele. Falar nisso, gente, eu estava lá no Balneário Camboriú, as 3 mulheres que foram conosco, 3 bênçãos, né? Cada uma esposa de um. Elas viram um look lá e falaram que ia pensar um look para o presbitério. Ei, pastor Níris. Eu já estou começando, já botei um sapato mais claro, brincadeira. Já estava no guarda-roupa, viu, George? Ai, ai, gente. É bom demais viajar com os irmãos, é bênção pura. Gênesis 2, 8 e 9 diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Passa mais um, por favor. Eu vou pular para o 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vou até o 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E a gente sabe o que aconteceu. Mas eu queria dizer o seguinte: antes de chegar aí, lá no Gênesis 1, 26, 31, Deus relata, Deus tinha criado todas as coisas, Deus preparou, a terra era sem forma e vazia, um caos, Deus pairava e Deus arrumou. Haja luz, e Deus foi fazendo algo lindo. Deus, para mim, eu leio fazendo aquele jardim. E quando a gente vê, o último projeto é colocar o homem. E Deus coloca o homem. Eu fico olhando e fico vendo em tudo o amor de Deus. Tá? O amor de Deus é muito grande. E eu vou dizer uma coisa, é a minha percepção. Sabe o que você é neste mundo? A menina dos olhos de Deus. Porque, cara, é muita dedicação para fazer algo para você. É muita dedicação. É muita dedicação. Deus preparou para você um jardim. Não faltava nada lá dentro. Tinha tudo. Assim como eu falei no domingo passado, que eu fiz o ofertório. Está vendo que esse negócio está o tempo todo na minha mente? Deus fez um jardim, tinha rios, todos os frutos à sua disposição e dava muito fruto. Mas a gente sabe o que aconteceu. O homem pecou, porque ele não obedeceu a um comando que havia sido dado. Ele disse: coma livremente de todas as árvores, mas não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem pecou. Ele te dá um jardim, te coloca lá para cuidar e cultivá-lo. Te dá ordem, te diz que lá tem tudo, que não falta nada, mas o homem desonrou Deus. Por que o homem desonrou Deus? Deus mostrou tudo e instruiu tudo, mas o homem pecou. E por que pecou o homem? Por que pecou o homem? A minha leitura é porque o homem olhou e desejou o que não lhe convém. E agora, ele queria saber sobre o bem e o mal. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. A gente está no princípio, andou-se muito. E olha o que está lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O homem olhou para o que não convém. Gente, hoje, Dia das Mães, eu estava de manhã fazendo meu devocional, e depois peguei o devocional Presente Diário, que eu faço há algum tempo, e compartilhei. Engraçado, lá no devocional do Presente Diário, estava contando, pedindo para ler uma parte da história de Ana. E eu, lendo sobre o que não me convém, eu li de novo, 1 Samuel 2, mas voltei, li o 1 de novo, que aquela história mexe muito comigo. Eu acho que a pastora Fernanda já pregou aqui sobre a história de Ana, né? E no primeiro livro de Samuel, né, no primeiro capítulo, a gente vê sobre Elcana, um homem que era casado com Ana. Eu não vou ler tudo, não. Vou tentar resumir a história. Mas Ana era estéril. Depois ele relata que existia Penina, que dera muitos filhos a Elcana. A minha leitura é assim, porque naquela época era cultural, a mulher dar filho, tinha que dar filhos ao homem, tinha essa obrigatoriedade, essa obrigação. E eu li assim, eu fiquei pensando há muito tempo isso. Poxa, Ana não dava, Elcana arrumou outra mulher e era Penina. Penina dava filhos e Ana sofria. Porque está escrito que Ana sofria porque ela não conseguia dar filhos a Elcana. E para piorar a situação, Penina ainda dava umas cutucadazinhas em Ana. Humilhava, porque não tinha dado filhos a Elcana. E Elcana, Ana, Penina e seus filhos subiam todo ano para o sacrifício. E ele levava, ofertava, fazia o sacrifício. Ele pegava do sacrifício, dava a Penina e a seus filhos, e a Ana ele dava dobrado. E eu fico pensando assim, caramba, Ana recebia dobrado. Penina não, talvez Penina ficasse com ciúme, né? Mas Ana era triste. Ana recebia a porção dobrada, mas Ana queria era dar filhos. E todo ano era a mesma coisa. Elcana ainda chega para dizer a Ana, poxa, para que filhos se não lhe basta o amor que eu dou para ela? Era claro que ele amava Ana, né? E teve uma vez que eles subiram e aí aconteceu algo diferente com Ana. Está lá no livro de 1 Samuel 1, versículo 9. Ela tinha ido, tinha oferecido, ela tinha recebido a porção dobrada dela, creio eu. E aí ela faz algo diferente. Ana vivia a murmurar, porque ela olhava o que Penina tinha e ela não tinha, mas ela não olhava o que ela tinha. As porções dobradas não faziam diferença na vida dela. E aí, no versículo 1 Samuel 1, 9, por favor, Felipe. Aí, certa vez, quando terminou de comer bebê em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito
e orou ao Senhor. Passa, por favor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes dere um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E a gente sabe o que aconteceu. Samuel, vendo ela, orando, o som não saía. Samuel não, desculpa. Eli. Obrigado, Niles. Eli vendo, o profeta, o sacerdote vendo que a oração dela, ela mexia a boca, não saía som, ela chorava. Ele achou que ela estava bêbada. Né? E lá na frente, segue mais um pouquinho para mim aí, Felipe. Ana respondeu. Ele diz assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Está no 15 diante, viu? Para o pessoal acompanhar. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A murmuradora agora não tinha mais o rosto abatido. Eu olho para mim, tento me colocar como Ana. E aí, digo eu, não o senhor, mas digo eu. Talvez Ana estivesse indo ao templo só. Talvez Ana tivesse ido ao templo só para ver Elcana dando-lhe porção dobrada do sacrifício. Digo eu, tá, gente? Não está escrito. Por quê? Ela não tinha o que ela queria, mas lá ela recebia porção dobrada. Talvez para pirraçar, não sei. Digo eu, digo por mim. Mas digo isso por quê? Porque eu fazia isso. Tá? E às vezes me pego nisso. E peço ao Senhor perdão, peço misericórdia. E graças a Deus a misericórdia dele se renova a cada manhã. Né? Mas eu leio isso também e fala para mim, e eu reconheço isso, e digo, e vou dizer assim, ao meu ver, Ana entendeu o propósito. Foi o Senhor que tinha feito Ana estéril. Ana entendeu o propósito, sabe por quê? Ela estava querendo gerar um filho para Elcana. E quando eu digo que ela entendeu o propósito, porque eu leio assim: quando ela entendeu que ela precisava gerar filhos para Deus, a história mudou. A história diz que ela foi para casa, no outro dia, Elcana coabitou e ela engravidou. Interessante. Interessante. E Ana deu um filho. Esse filho, ela dá o nome Samuel. Deus ouve. Olha o nome do filho. Deus ouve. Ana lá, ela se submeteu a isso. Ela entendeu que ela não tinha que gerar um filho para Elcana. Leio eu. Ela tinha que gerar um filho para o Senhor. E foi tão forte, foi tão ao pé da letra. Ela fez um voto. Está lá escrito. Ela fez um voto, que ela ia dar o filho para Deus. Samuel nasceu. Ela não foi no próximo ano, que ela disse que ia esperar o menino crescer. E na palavra diz que menino moço, ela levou, entregou ao sacerdote Eli, para que ele ensinasse. Para que ali ele servisse ao Senhor. Interessante. Eu, na minha história, busquei, e às vezes busco, o fruto errado. Eu sempre ouvi
na minha caminhada aqui, que Deus é um Deus de propósito. Alguém tem dúvida? Por isso que eu leio que havia um propósito de Deus, mas Ana precisava entender primeiro. Na minha história, servindo, pastor Níris me acompanhou e me acompanha até hoje. Eu servia numa empresa, mas eu estava procurando honra e glória para mim. Primeiro eu buscava dinheiro, queria ganhar mais, aí achava que precisava de honra para ganhar mais, né? E aí eu semeava aquilo, eu queria aquele fruto. Até que, graças ao discipulado, e graças a estar aqui ouvindo a palavra de Deus, graças a me expor a palavra de Deus o tempo todo, Deus me mostrou algo diferente. E eu fui, e Ele usou uma pessoa para fazer isso comigo, Ele usou o discipulado. Porque às vezes a pessoa está aqui, quer ouvir a palavra de Deus, não, Deus vai falar comigo. Não, Deus não falou. Às vezes fala assim, não, Deus não falou nada comigo, não. Olha, não vai falar. Seu coração não tem condições de ouvir o que Ele tem para falar. Mas Deus pega e designa homens e mulheres para te ajudar. Ele vai lá e fala para o seu líder, Ele coloca seu líder para te ajudar, mas às vezes você não aceita. Porque dói. No meu caso foi assim. Ele colocou líderes, colocou pastores. No discipulado, não me deu uma torada de vez assim não, e eu pedia, rapaz, joga logo aí, joga logo, lasca logo no meio. Tu lembra disso, né, pastor? Falei, velho, por que tu não larga logo aí? Porque, bicho, eu quero mudar minha vida, eu não quero viver essa vida. Mas ele era bonzinho, cara, igual a Deus, né? Discípulo de Jesus é igual a Jesus. Eis que chego à porta e bato. Jesus não podia meter o pé e lascar logo a porta no meio, entrar e derrubar. Não, senão você morre. Não aguenta. Aí eu lembro de Moisés, né? Não, se você olhar para Deus, se ele olhar para a face de Deus, ele era fulminado, ele morria. Né? Eu fico lembrando disso. E a dose era homeopática. E Deus colocou líderes na tua vida, assim como colocou na minha. É engraçado. Colocou na tua, assim como colocou na minha. Beleza. Eu me converti em 2013, até comentava com o Hélito essa semana. Me converti em 2013, me batizei, reconheci o Senhor, mas em algumas coisas eu não reconhecia. Quando foi 2018... Eis que bate a tua porta. Aconteceu algo na minha história e eu me converti de novo. Não precisei me batizar, mas o Senhor queria que eu convertesse o meu olhar. Se você, filhinho, está olhando para o norte, eu quero que você olhe para o sul e está eu olhando para o sul. Isso é converter, tá, gente? Sinais de trânsito diz assim, quando a seta é para a direita, a transcrição da placa é assim, conversão à direita. Não é para você ir para a esquerda. Converta. E eu converti de novo. E a minha história mudou. Engraçado, eu brinquei com ele que era de 5 anos, parece, porque foi 2013, 2018, 2023, o ano que estamos. Eu fui consagrado a presbítero. Porque o Senhor vai me mostrando. E o Senhor vai fazendo uma transformação na minha vida a cada tempo. E eu já chorei muito por isso. E choro. Porque Deus é louco. Olhe para mim assim, o Senhor é louco. Eu, presbítero. O que me consola é que está escrito lá, que quando eu falo é louco, é aos meus olhos, os olhos do homem. Mas está escrito lá, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, Senhor, eis-me aqui. E eu peço que o Senhor me use para falar para a tua igreja. Assim eu te peço, Pai. Serve como uma oração. Que eu seja usado como instrumento do Senhor para falar para a tua igreja. E, queridos, Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe o que é? Ser semente dele. É assim, quando eu entendi que ele queria que eu fosse semente dele, naquela empresa que eu servia, minha história naquela empresa mudou. Eu saí de um engenheiro perseguido a um diretor honrado. E não foi por dinheiro. E não foi por título. Nunca pedi o título. Até queria pedir. Mas Níris falava assim, Deus já te colocou numa posição nessa empresa como diretor. E eu olhava assim, mas pode até ter me dado o título, mas não tem um reconhecimento. E quando eu vi o reconhecimento, foi que eu me lembrei das falas do pastor Níris para mim. Mas isso só aconteceu depois que eu entendi que eu estava ali, plantado como uma semente de Deus, e que eu precisava gerar frutos para Ele ali. Deus é um Deus de propósito, queridos.
Assim como Ana, você nessa noite também entendeu. Assim como Ana, você entendeu. Você é a semente e ele te plantou com um propósito. Você é a semente. Lá na parábola do semeador, por muitas vezes, a gente até ouviu isso, muitas vezes eu pensava que a semente, que a pessoa era a terra, o solo. A semente era a palavra. Também, realmente. Aí a semente caiu, né? Aí fala, terreno cheio de espinhos, terreno rochoso, terra fértil. Mas toda a terra é de Deus. Algumas coisas estão atrapalhando de você entender qual é o propósito da palavra de Deus. É fazer você semente nessa terra. E você, semente plantada por Deus, você germinará. Porque Ele só te planta em solo fértil. É na sua casa, na sua família, com a esposa que te deu, com o esposo que te deu, com os seus filhos, com os filhos que te entregou, na empresa que você trabalha, aqui na igreja que você congrega, com os seus vizinhos, você é uma semente de Deus. E esses são os jardins que Ele te entregou, para que você cuide, cultive, semeie e frutifique. Gente, o que Deus quer? Ana estava buscando um filho para Elcana, mas ela entendeu que o filho era para Deus. Quem foi Samuel? Nós sabemos quem foi Samuel. Foi um grande homem para o povo de Israel e foi para nós. Tem livros, está registrado o que Samuel foi. É um modelo a seguir. Né? Engraçado que eu acho que Ana não tinha ideia do que ia acontecer através da vida de Samuel. Do que Deus usaria aquele menino. E Ana todo ano ia, levava uma túnica nova. Porque ele crescia, né? Tinha que trocar, não era nem porque ficou velha, mas porque ele crescia, ficava maiorzinho. Não é nem que ele engordava e emagrecia. Ele crescia de tamanho, ele era moço. Ele era uma criança. E engraçado. Assim como tinha um propósito para Ana, Ana entendeu e o projeto de Deus continuou. Assim como tinha um propósito para Samuel, Deus tem um propósito para você. E olhando como semente, Ele te plantou e Ele está te transformando. Lavoura dele. Eu queria pedir os meninos para abrir João 15, do 1 ao 5. Deus quer que você seja a lavoura dele. Tá? O que está escrito lá, em João 15. Aí, o povo não entendia, Deus resolveu descer, veio Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode passar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Passa. Vamos até o 5, viu, Felipe? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, nesta lavoura, Deus usará você para cuidar e Ele te ajudará a gerar os frutos que Ele deseja colher em sua vida. Se você é a lavoura de Deus, você dá fruto para Deus. Eu lembro, e Ele cuida, Ele manda pessoas para cuidar da lavoura. Ele manda pessoas. Assim como Jesus falou, meu pai é o agricultor. O agricultor é o dono da lavoura. E ele se preocupa com a lavoura. Eu lembro que meu pai era um agricultor, cafeicultor. Eu lembro, eu era pequenininho, ele comprou uma terra, ele tirou o mato, ele gradeou, ele regulou o solo, colocou cal, adubou, arou, sucou, fez as covas e plantou uma roça de café. Eu lembro que eu era pequenininho, meus pais eram separados e eu ficava com meu pai, então para todo lugar que meu pai ia eu tinha que ir, porque não tinha babá.
E eu lembro que eu ajudava meu pai, pegar aquelas mudinhas, arrancar o saquinho, botar na cova, plantar. E depois de muito tempo eu vi aquela fazenda de café, aquela roça de café dando frutos. E era interessante, dava 1.000 sacas por ano. Eu lembro que, na época, o café custava $200. Então, meu pai tinha $200.000 por ano, naquela época. Eu lembro que a moeda de meu pai, para comprar as coisas, era café. Ele ia comprar carro, falava, eu dou tanta saca de café. Porque a moeda lá na nossa região era o fruto. Né? A moeda era o fruto. Interessante isso, a moeda era o fruto. Interessante. Não tinha pensado nisso. Mas engraçado. Meu pai cuidava tanto da lavoura, que quando dava uma praguinha, meu pai ficava estressado, meu pai se preocupava, meu pai ligava, consultava um, consultava o outro, pegava o veneno, pegava o adubo, ia lá e tratava. Por quê? Porque quando dava uma praguinha, estragava o resultado dos frutos. Quando o mato subia, meu pai pegou, comprou um trator, porque era muito grande, dava trabalho de fazer na enxada. Comprou um trator para poder arrancar as ervas daninhas, para não atrapalhar a produção dos frutos. Chegava num tempo que tinha que podar. Meu pai ia lá e podava. E até na hora de colher, tinha que colher selecionado. Para não pegar os maduros junto com os verdes, porque aí dava um café de má qualidade, ou de qualidade inferior. E eu fico olhando para o que meu pai fazia lá na fazenda, eu pequeno, e eu fico vendo Deus tratando a lavoura dele. Aí Deus te dá um líder. Aí o líder chega e identifica uma erva daninha. E ele vai lá te ajudar a tirar. Você, aqui não sei o que, não aceita. Beleza. Aí o pastor fala algo aqui na frente, não foi para mim. Se irrita. Ainda sai. Aqui não tem gente assim não, tá? Estou falando na história geral. Mas às vezes tem gente que, esses já não estão aqui, inclusive saíram. Porque sai fofocando, falando mal, reclamando. Né? Mas está lá. O pastor foi um contratado do agricultor que veio aqui para cuidar. Porque o agricultor quer que dê fruto. Tem hora que o pastor fala assim, os servos, né? Fala assim, rapaz, tem joio no meio do trigo. E aí? Arranca? Não, o agricultor fala, não arranca não, deixa lá. Deixa lá para não correr o risco de você arrancar trigo também. Deixa. Porque o trigo aparecerá. Eu vejo isso como eu te mostrarei. A lavoura será honrada. E aí, às vezes, a gente tem uns joiozinhos na vida da gente, né? Lá na empresa que você trabalha, tem um bocado de joio. Você fica arretado, doido para ninguém arrancar o joio dali. Não, Deus está falando assim, trigo, multiplique. Multiplique, para que esse joio não faça diferença na minha lavoura. Para que você multiplique, cresça tanto, que tenha tanto trigo, que o joio seja sufocado. Quem sabe o joio se converte? Ele está pedindo isso de você. O Senhor cuida da lavoura, e você é a lavoura dele. Sabe o que o Senhor quer? Assim como Eucana, ou assim como Ana, que você gere frutos. Sabe que fruto é? Fruto dele. O fruto é dele. Poxa, o fruto é dele? Por que Mateus diz isso? Porque quando ele te criou, ele falou assim, se você vai ter que dar fruto, ele falou, aí eu volto lá para Gênesis de novo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o seu fruto é fruto dele. Ponto 2. Ele quer que você gere frutos para ele, assim como Ana. O fruto é para ele. Não é para a sua vontade. Às vezes você está vaidoso, querendo fazer algo. Não, é para mim, é para eu ficar rico, ganhar dinheiro. Não, eu quero um cargo, eu quero um outro emprego. Não, o fruto é para ele. Olha o que está escrito em Romanos 11:36. Que quando eu estava lendo isso, me veio até uma música que Gabriela Rocha canta, que diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ela simplesmente escreveu Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E nós cantamos isso aqui. Queridos, a mensagem que eu deixo para você é que você é uma semente de Deus e vai gerar frutos, e Ele quer que você gere frutos para Ele. E aí eu quero te chamar, se você anotou,
as primeiras perguntas que eu fiz quando eu peguei o microfone aqui. Quem lembra das perguntas? O que que você busca na sua mãe? Alguém escreveu que busca amor? Quem escreveu que busca amor, levante a mão, por favor. Quem escreveu que busca alegria? Paz. Quem busca paz? Paciência. As mamães buscaram paciência também, para não dar nos meninos? Amabilidade. Eu vou repetir as palavras que eu perguntei. Quem busca amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, segurança. Sabe o que você busca? Sabe o que você busca na sua vida? Frutos dele. E quando Ana entendeu e gerou fruto para ele, e você entender hoje, e decidir gerar fruto para ele, aí você vai se deparar com algo que está escrito lá em Gálatas 5:22, que os meninos colocam na tela e que eu queria que vocês lessem comigo. Vocês procuram fruto do Espírito, o fruto dele. E é esse fruto que você vai dar para Deus, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando Ana quis gerar filhos para Deus, ela gerou Samuel, ofertou Samuel, entregou a Eli para cuidar, e Ana teve mais 3 filhos. Abundou filho para Ana. Você entende isso? Ela ganhou o que ela mais queria, o que ela mais chorou, ela ganhou. Mas ela entendeu. E ela tinha feito um voto e ela gerou para Deus. E ela entregou. Imagine, uma mulher que era estéril, que não conseguia ter filho. O filho que tem, ela pegou e entregou. Quando ela cumpriu o papel, Deus honrou Ana. E deu mais 3. Gente, se você viver para gerar o fruto para Deus, depois que gerar, você será honrado. Enquanto você estiver buscando fruto para você mesmo colher e comer, tu já viu a árvore dar fruta e comer a própria fruta? Não existe. Você dá fruto para que outro consuma. Aí Deus fala, depois de dar o primeiro mandamento, ele diz que o segundo mandamento é: amarás, o segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Para mim está claro, não existe dúvida. Você foi feita para o próximo. Você foi feito para o próximo. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão, seu colega, seu chefe, sua mãe, seu pai, o próximo. O próximo. Todo aquele que Deus fizer próximo da sua vida. É para isso que Ele quer. E você quer ver que quando Ele te der o principal, o Espírito Santo, porque você vai buscar Ele, eu quero gerar para Ele, e Deus te concede o Espírito Santo. Aí os frutos são esses que a gente leu aí agora, que está em Gálatas. Deixa na tela, Gálatas 5:22. Aí esses frutos vão ser colhidos na tua vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todo mundo vai querer estar do lado de você. Todo mundo vai querer entender que loucura é essa. O que é isso que você vive? E você vai dizer: todos esses frutos que vocês escolhem de mim, queridos, como árvore frondosa, cheia de frutos, todos esses frutos que vocês escolhem de mim, queridos, são frutos do Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus, quando rasgou o véu de cima a baixo, lançou um decreto, venceu a morte e deixou para você a certeza de que Ele é Senhor no céu e na terra. E que Ele estava indo, mas que ia lhe dar um grande conselheiro, o Espírito Santo. E quando você o recebe, você gera esses frutos
E sabe onde é que está a honra? É um privilégio poder ter esses frutos. Porque é o que diz no final de Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei. Nada te prende. Você é livre. Você é livre. E o reino do Senhor te espera. Então que você entenda que o seu papel é gerar frutos para Ele. Não poupe. Não poupe. Só gere. Não pense quem tem o direito de colher desse fruto seu. Todo aquele que Deus colocar perto de você. Todo aquele que Deus colocar perto de você. Pare de querer relativizar. Pare de querer raciocinar. Não, esse aí não. Isso aí foi o diabo que botou aí. Pare disso. Ah, esse marido? Não. Pare. Pare de reclamar do que Deus já te deu. Essa minha esposa, você é doido, isso é coisa do diabo. Pare de reclamar. Pare de reclamar. A sequidão do ventre de Ana foi Deus que fez. Pare de reclamar. Ele quer que você dê o fruto. Não te importa. Ele não mandou você botar um cercadinho em volta dessa árvore para você decidir quem vai entrar e colher o fruto. Porque tem pé de manga bonito que a gente passa na rua, vê a manga bonita, mas está dentro da casa de alguém. Dentro daquele muro. Eu não posso entrar para colher a manga. Negócio interessante. Mas o dono pode dizer quem entra. Eu posso bater na porta e o dono olhar para minha cara. Não, vou deixar você entrar não. Não é assim que Deus quer com a gente, querido. Não é assim que Deus quer de você. Deus quer que você só gere o fruto. Ele não disse a quem você vai dar. Aliás, até disse ao próximo. Mas ele não disse quem é teu próximo. Dê o fruto. Dê o fruto. Incondicionalmente. Porque quando você não dá, é porque você está com a memória de um outro fruto na sua cabeça. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aí você se acha o juiz e diz, esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Um dia o pastor Níris falou aqui que ele tinha um propósito, todo aquele que bater na porta dele, ele ia atender, né? E quem pedisse ele ia dar. Ele falou, não, eu vou dar, porque Deus pode estar mandando. Eu achei muito, aquilo não deixou de gritar aos meus ouvidos, porque pense no homem que fica querendo selecionar. Pense no homem que fica querendo julgar. Então, aproveite. Porque a misericórdia de Deus renova a cada manhã. Se jogue debaixo das cachoeiras que Ele tem para você. Se plante à margem do ribeiro. Porque mesmo no tempo de seca, suas folhas serão verde e frondosa. E você, mesmo no tempo de seca, vai gerar o fruto para todo aquele que o Senhor decidir que precisa e que for até você. Que assim seja na vida de cada um de vocês. Que assim seja. E se você tem buscado alguma coisa de forma errada, se você quer dar algo para quem não é de direito e entendeu que a sua vida é para gerar frutos para Deus e não para homens, você hoje tem uma oportunidade de se colocar diante do Senhor e orar, porque a igreja ora. Os presbíteros podem impor as mãos sobre você e eles estão aqui para isso. Eu queria que ficássemos todos de pé e nós vamos orar. E a banda vai tocar para que a gente louve e adore. Amado Jesus, graças te dou, Pai. Graças te dou, rendo todas as graças a ti, Pai. Me alegro, Pai, porque o Senhor oportuniza a todos conhecer a ti e o propósito da criação. Conhecendo isso, conhecemos a si próprio. E quando não estamos gerando os frutos que temos que gerar, o Senhor ainda mostra. O Senhor envia homens do Senhor, o Senhor fala direto ou indiretamente. E corrige aqui, corrige ali, porque a tua misericórdia é muito grande, o teu amor também. Sou grato, Pai, porque na minha vida a misericórdia do Senhor prevaleceu. Não era digno, Pai, de receber. Não recebi e o Senhor não quis me dar aquilo que eu merecia.
que era punição, mas me deu a misericórdia. E ainda concede graça não para mim, Pai, não só para mim, mas para todos. Pai, eu te apresento a tua igreja, te apresento cada discípulo, Pai, que ouviu a tua palavra hoje, que entendeu que o Senhor quer que ele gere frutos para ti e não para os homens. E que entendeu e que o Senhor o ajudará, Pai. O ajudará no adubar, o ajudará podando os galhos, o ajudará a estar apto a gerar os frutos que o Senhor tem para gerar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor continue a tocar os corações aqui, que o Senhor continue a fazê-los ruminar naquilo que o Senhor quer para eles. E que cada um, Pai, aceite o teu propósito e cumpra. E não fuja desta realidade. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. E te apresento cada um. E peço a tua bênção. Em nome de Jesus assim o faço. Amém, amém e amém.